Minas Gerais. A situação que nós nos deparamos aqui em Ituiutaba com o hospital não é diferente de outras instituições pelo interior, afora do estado de Minas Gerais, inclusive na capital, em Belo Horizonte, em que a gente se depara com um problema crônico, que é a situação do subfinanciamento dos serviços prestados por essas instituições. E eu digo que a gente não precisa ir longe para dar exemplos, porque nós pegamos instituições hoje que são filantrópicas e que prestam serviço em unidades públicas, como o Hospital Risoleta Neves, o Hospital do Barreiro, em que nós, quando comparamos a produção dessas instituições junto ao Ministério da Saúde, ou seja, aquele valor que normalmente é o que recebe a maioria dos hospitais filantrópicos, inclusive o próprio Hospital de Ituiutaba, nós percebemos que essas instituições, quando comparamos a receita que o poder público entrega para elas e aquilo que elas receberiam se contassem apenas com a produção do sistema do Ministério da Saúde, a diferença dá de 8 a 12 vezes o valor de referência da Tabela Nacional de Procedimentos. Então, é absolutamente inviável hoje um hospital filantrópico executar serviços e ser financiado exclusivamente com recursos federais. O Estado de Minas Gerais, já há alguns anos, criou programas para complementar o custeio dos hospitais, programas esses essenciais, mas que no decorrer do tempo também não sofreram atualizações. E o que é pior, o Estado, desde 2016, com a sua crise, vem trazendo consequências danosas a toda a saúde pública. Não apenas aos hospitais, mas também à atenção básica nos municípios. Só que, para o hospital, o Estado já deve valor aproximado de 2 milhões de reais. Em relação ao Estado de Minas Gerais, nós já temos um passivo com toda a saúde superior a 5 bilhões de reais. Situação essa que foi objeto de uma ação civil pública pela Federações em novembro do ano passado e tivemos, mês passado, um parecer favorável nessa ação do Ministério Público Federal. Então, aguardamos, inclusive, uma decisão da Justiça Federal, porque acionamos o Estado e a União para tentarmos restringir a entrega de recursos ao Fundo de Participação do Estado de Minas Gerais e reverter os recursos que estão faltando no caixa do Fundo Estadual de Saúde. Não resta outra saída para o hospital fazer aqui em Ituiutaba, então, se não paralisar pelo menos parcialmente o atendimento? Olha, jamais, isso nós conversamos aqui ontem de maneira exaustiva com a gestão do hospital. Não é desejo do hospital, até porque sabe da sua responsabilidade, da sua função. A razão de ser do hospital era atender o Sistema Único de Saúde, é acolher a sociedade que precisa dos serviços públicos de saúde, mas nós vivemos uma situação da ausência do recurso. Não adianta querer e não ter condições de executar o serviço. Então, o hospital não deseja parar. Nós ontem buscamos o Ministério Público, confiamos no trabalho do Ministério Público, especialmente do promotor aqui, responsável pela pasta, confiamos no Poder Judiciário. Então, nós precisamos buscar esse reequilíbrio e que o Estado pague a sua conta para com o hospital. Porque hoje nós estamos sacrificando os profissionais médicos, fornecedores que muitas vezes se recusam a fornecer ou majoram seus preços exigindo pagamentos à vista. E essa situação vai chegando num ponto de insustentabilidade que realmente nós chegaremos a um momento em que o hospital terá que parar por segurança, por preservar a vida desses pacientes. Mas nós acreditamos que uma solução despontará antes que essa situação trágica aconteça. Legalmente, quais são as opções que o Hospital São José tem hoje de acordo com o quadro que a senhora está colocando? Pois é, se nós fôssemos olhar a lei fria da lei, a Lei 8666, que é a lei federal que rege contratos de direito público e licitações, diante do atraso do Estado, que já supera mais de 11, 12 meses, nós já teríamos autorização para suspender os serviços. Só que o hospital vem tentando se manter em funcionamento, inclusive já buscou empréstimos em outras oportunidades para manter a instituição em funcionamento e agora é o que eu digo que a maioria dos hospitais filantrópicos tem enfrentado. Eles financiaram suas atividades, ou seja, eles tamparam o buraco do déficit do financiamento SUS com empréstimos bancários. E a grande maioria agora já não tem margem mais para obter empréstimos. Ou seja, nunca deveria ter sido solução buscar empréstimos junto ao mercado financeiro para poder suprir a ausência de custeio do poder público. Mas infelizmente isso aconteceu em muitas das instituições. E os médicos podem parar? Como fica essa situação?
Eu imagino o seguinte, qualquer trabalhador sabe responder essa pergunta. Você pode trabalhar sem qualquer previsão de recebimento? Né? Acho que não interessa se é médico, não interessa se é enfermeiro, se é farmacêutico, se é o jornalista, todos nós trabalhamos e precisamos receber, né? Nós temos compromissos, cada um à sua maneira, então não é razoável, não é lícito, não é justo que um profissional trabalhe sem nem previsão de recebimento, e é isso que a gente está acompanhando com o Estado de Minas Gerais. O Estado não é capaz, nem mesmo nas mediações com o Ministério Público lá em Belo Horizonte, de dar previsibilidade de repasse de recursos. Olha, que desgoverno é esse que nós vivemos? Né? Você está numa crise e nem na crise você tem gestão? Eu digo que é na crise que nós devemos conhecer as verdadeiras gestões, porque é aí que tem que despontar a competência. Mas, infelizmente, no Estado de Minas Gerais nós não tivemos isso. E digo mais, eu acredito que nós não podemos também focar apenas no Estado. Os municípios, apesar de também conhecer de perto a realidade dos municípios quanto à questão do financiamento, de repasses de recursos que eles recebem da União, do Estado, é importante também que eles estabeleçam uma contribuição segura para esse cofinanciamento do setor hospitalar. Nós já temos esse cofinanciamento tripartite entre União, Estados e municípios, tanto em relação a medicamentos, ao SAMU, às UPAs e por que não em relação ao setor hospitalar? Porque nós deixamos morrer à míngua os hospitais filantrópicos que realizam um serviço muito mais em conta do que o poder público diretamente e que, infelizmente, estamos assistindo aí a degradação, a dilapidação do patrimônio das nossas instituições. Um patrimônio social, diga-se de passagem. E diante agora dessa situação em que os médicos pediram a demissão, qual que é a próxima ação do hospital em razão desse desfalque agora de funcionários? Pois nós sabemos muito bem que o profissional médico é uma especialidade, melhor, é uma profissão em que nós não encontramos com facilidade, né? Na medida em que você tem um desfalque, a questão é muito séria, porque a instituição, por essa ausência de financiamento adequado, por esses atrasos do Estado, ela acaba por perder a sua credibilidade. Então, assim, não é fácil, principalmente porque há escassez de profissionais médicos, principalmente no interior, e de repente você buscar novos profissionais no mercado já com a fama de que é uma instituição subfinanciada e uma instituição que tem hoje um grande crédito com o Estado sem previsão de recebimento. Então, por isso que eu digo que nós precisamos sim da mediação do Ministério Público antes mesmo de irmos para a Justiça, porque o problema é complexo. Nós já estamos fazendo mediação com o Ministério Público, com o Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional lá em Belo Horizonte, desde agosto de 2016, tentando soluções para o problema desse passivo do Estado para com a saúde, não só hospitais, e percebemos que, ou seja, já passamos mais de 2 anos com mediações sem soluções. Tivemos que ir para a Justiça. Agora a ação está há 6 meses já no Poder Judiciário aguardando decisão. Então, ou seja, a solução não é simples, por isso que eu digo que se os municípios da região, juntamente com o município sede do prestador, não tiverem sensibilidade para entender que o cidadão mora no município, o cidadão adoece no município, ninguém vai para a cidade administrativa conversar com o secretário de Estado da Saúde. Nós vamos ter que socorrer, nem que seja provisoriamente, e quando eu digo nós, o poder público, a sociedade, nós precisamos encontrar um caminho para sobreviver até que esse Estado consiga realmente atingir uma posição de custeio adequado, de repasse dos valores devidos. Essa sobrevivência tem que ser rápida, né? Eu tenho informação que a partir do dia 1º próximo agora, menos de um mês, né? Os médicos em Ituiutaba vão cruzar os braços definitivamente. Pois a gente ontem examinava a documentação do hospital, quantas vezes o hospital vem denunciando essa situação do desequilíbrio econômico-financeiro, né? Dos atrasos por parte do Estado, dessa situação de subfinanciamento. Outro dia, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, eu dizia o que é preciso no nosso país para que as nossas autoridades públicas acordem, né? O que é preciso acontecer? Será que vidas precisam ser sacrificadas? Eu acredito que isso não vai precisar de acontecer em Ituiutaba, porque nós tivemos ontem no Ministério Público e o promotor demonstrou bastante conhecimento, experiência na mediação em relação a situações como essa que nós estamos vivenciando. E eu tenho certeza que com o equilíbrio também dos gestores públicos, nesses próximos dias nós teremos que encontrar uma solução. Porque o hospital talvez saiba mais do que a própria gestão pública, de que ele não pode parar.
Então, nós precisamos encontrar essa saída e, se não for pela via da mediação, que seja pela justiça. Doutora, um dos maiores devedores do Hospital São José é justamente o Estado. E Ituiutaba hoje inaugura uma base do SAMU. Como que o seu hospital vai movimentar com isso aí, já que até os seus próprios profissionais da medicina estão aí falando que vai paralisar definitivamente? Como que o Estado vê isso? É um ano, no mínimo, contraditório, né, esse ano eleitoral nosso. Porque são tantos desejos de inaugurações, de cortar faixas, de mostrar prédios, de mostrar estruturas, mas esquecem de que o SAMU tem que levar o paciente para algum lugar. Né? Se um hospital não estiver funcionando, não adianta ter um SAMU em funcionamento. E o SAMU é mais um exemplo de que o recurso federal não é suficiente, que há necessidade de haver um custeio tripartite, ou seja, entre Estado e municípios. Agora, é uma situação delicada, porque o Estado de Minas Gerais não vem honrando compromisso algum. Eu quero ver se realmente nós teremos condições, não apenas de ter um SAMU funcionando adequadamente, com regulação adequada, com equipe adequada, e mais do que isso, ter um hospital do outro lado pronto para receber os pacientes que devem ser encaminhados para hospitais, porque o SAMU é apenas um meio de transporte do paciente. Ele não é atividade fim, ou seja, não é ele que vai dar o salvamento, não é ele que vai tratar o paciente. Doutora Kátia, a senhora que está acostumada já com esse tipo de situação junto à Federaçantas, em todo o estado de Minas Gerais, acredita que a situação do Hospital São José deverá se arrastar por muito tempo? Quais são os prazos para isso? Como eu disse, o problema que nós estamos vivenciando aqui agora se agrava sobremaneira, mas é um problema que não tem solução no estalar de dedos. Né? Nós precisamos de uma construção, de uma solução equilibrada, e por isso que eu digo que nós teremos que ter uma decisão mais imediata para evitar a suspensão de serviços, né? Ou seja, para que o hospital possa receber os seus créditos e com isso colocar, né, a atividade em normalidade, e aí sim construirmos uma solução de equilíbrio para médio e longo prazo, né? Ou seja, a gente precisa de uma intervenção rápida no sentido de estabilizar esse passivo com os médicos, com outros fornecedores que ameaçam também suspender entrega de produtos, materiais, e na sequência buscar uma construção equilibrada. O que mais tem agravado a situação nos nossos hospitais é que no decorrer dos últimos 20 anos, os hospitais sempre resolveram a situação do subfinanciamento com empréstimos bancários, né? Ou seja, chegava final de ano, principalmente, quando o hospital via que o recurso não era suficiente nem mesmo para poder pagar o 13º, as instituições em geral buscavam empréstimos. E isso, às claras, o poder público sempre... Tanto é que o próprio Ministério da Saúde criou uma linha para empréstimos para Santas Casas, em que o valor da parcela já é retido lá na origem, no Ministério da Saúde, para favorecer e para dar segurança aos bancos, né? Ou seja, o governo sempre teve ciência dessa situação do endividamento das nossas instituições. Só que agora, como eu disse, além de estarmos sem linha de crédito, a maioria dos hospitais, nós ainda estamos vivenciando um atraso de repasses do Estado histórico, que nunca aconteceu nessa proporção, um repasse que também não sofre reajuste. Gente, nós estamos com mais de um orçamento anual do Estado em atraso. São mais de 5,5 bilhões de reais. Isso é surreal, né? Ou seja, quem entende da área da saúde sabe que quem dera se o problema fosse só em Ituiutaba. Pelo contrário, o que eu posso dizer é que pelas contas que eu vi do hospital, os custos deste hospital, é um hospital que funciona assim, na linha da economia, na linha da efetividade. Porque nós percebemos que o que eles precisam aqui para funcionar bem, tem muitas UPAs por aí que gastam o dobro desse hospital. UPA, que não tem nem mesmo estrutura hospitalar, bloco cirúrgico, UTI, por aí vai. Agora, além dessa questão do repasse, dessa dívida, por exemplo, do Estado, que o Estado tem com o próprio hospital que hoje passa de 2 milhões de reais, a questão dos repasses do governo federal estão defasados também. Isso foi colocando o hospital ao longo do tempo em muita dificuldade. Com certeza. Nós tivemos em 2005 uma primeira tentativa do Ministério da Saúde de modificar a tabela nacional de procedimentos com um incremento que foi criado, chamado IAC, para incrementar em cima da média complexidade, que é uma das partes mais defasadas da tabela. Mas que, infelizmente, essa medida de tentar reajustar a tabela acabou sendo abandonada no decorrer do tempo. Tivemos mais uma melhora em 2012, 2013,
mas assim, apenas na média complexidade, um reajuste que chegou em torno de 50% do valor da média complexidade, mas ou seja, de 2012 para cá, quanto nós já não sofremos com o efeito da inflação. Temos políticas do Ministério da Saúde também desastrosas, porque algumas instituições recebem o valor da UTI na base de R$ 800 a diária, enquanto que a maioria dos hospitais ainda estão com a diária de R$ 470. E sendo que o próprio Ministério já diz, R$ 800 não é suficiente, porque a média de custo de uma diária de UTI é em torno de R$ 1.400 a R$ 1.500, dependendo da instituição hospitalar. Então, ou seja, nós estamos realmente fragmentados do ponto de vista do financiamento. E o que eu vejo aqui no hospital é uma situação, assim, desumana para com a gestão de uma instituição, em que você percebe até alguns esforços, sim, dos municípios de tentar dar uma parcela de contribuição, mas tudo muito fragmentado, nada com segurança jurídica, nada que traga realmente para a gestão aquela certeza do fluxo financeiro e muito aquém ainda da necessidade da instituição, infelizmente. Como a presidência e como a Federação Santas vê essa questão realmente dos médicos estarem se manifestando dessa forma, anunciando um possível paralisação, não, eles não vão mais prestar o serviço a partir do dia 1º. Como a instituição vê isso? Pois nesse intervalo nós queremos encontrar uma solução. Ou seja, agora nós estamos realmente numa situação em que nem os médicos mais conseguem também suportar, né? Porque eu digo que normalmente numa escolha de prioridades, o hospital, para se manter em funcionamento, ele às vezes deixa o honorário do médico, o fornecedor, para um segundo momento, acreditando que o seu crédito chegará e que ele poderá saldar, né? Ou seja, o hospital não deixa de pagar meramente com o desejo de dar o cano, jamais, né? E aí, quando o crédito que o hospital sempre contou com ele não chega, aquela conta não tem como, e como não tem mais margem de empréstimo, não tem como saldar realmente. E aí, é o que eu digo, a gente é preciso compreender a situação também de quem está sem receber, trabalhando numa instituição, e o que é pior, sem previsibilidade. Então, nos próximos dias, nós tivemos com o Ministério Público, nós acreditamos na força do Ministério Público, no conhecimento do promotor aqui de Ituiutaba. Ele já traz experiências de outras cidades no trato dessa matéria, e nós precisamos, nós devemos encontrar uma solução que seja amigável ou que seja pela via judicial nos próximos 30 dias. Agora, que tipo de intervenção judicial poderia realmente resolver esse problema, doutora? Pois o que os hospitais têm feito, né, inclusive juntamente com o Ministério Público, é acionar o Estado na Justiça e pedir o bloqueio de contas do Estado de Minas Gerais, para que o recurso chegue e que aí realmente a gente consiga saldar os compromissos. O grande problema é que liminares, né, tutelas de urgência para sequestro de recursos públicos não é uma tarefa fácil, até porque o Poder Judiciário sabe que atrás de R$ 2 milhões nós temos mais 5 bilhões, né, ou seja, todo esse passivo, mas nós não podemos também cruzar os braços. Então, por isso que eu digo, vamos tentar sim o diálogo. Inclusive, no próximo dia 11, essa é uma informação importante, a Federação Santas participa de um encontro junto ao Ministério Público Estadual, lá em Belo Horizonte, na Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, com todo o secretariado do governador, com a ideia da gente ainda enxergar alguma luz no fim do túnel. Se no dia 11 a gente tiver alguma sinalização de recursos para todos os hospitais de Minas Gerais, certamente isso ameniza a situação aqui em Ituiutaba. Mas eu estou trabalhando com a ideia de que não virá boas notícias no próximo dia 11. Se vier, tomara, né, que seja uma surpresa para amenizar essa nossa luta. Pontal em Foco. Informações em tempo real.